E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da PUC 2022 que fala pra gente o seguinte: um pêndulo de massa mzinho e raio L é solto de uma altura igual a L sobre 2. Esse pêndulo colide frontal e elasticamente com um bloco, também de massa m, na parte mais baixa de sua trajetória. Adotando G como a aceleração da gravidade, as velocidades do pêndulo e do bloco imediatamente após a colisão são. Gente, olha só, existe um jeito muito tranquilo da gente resolver essa questão. Eu vou fazer desse jeito tranquilo, do jeito tradicional. Mas vamos entender a situação. Esse pêndulo está aqui a uma altura L sobre 2, e aí ele vai descer até essa altura toda e vai bater na caixinha. Quando ela bater na caixinha, esse pêndulo, a caixinha vai se movimentar e o pêndulo também vai se movimentar. E a gente quer descobrir qual é o valor dessas velocidades. Só que olha só, ele está dizendo que o pêndulo e o bloco, a caixinha, têm a mesma massa. E quando eles colidem elasticamente e eles têm a mesma massa, significa dizer que eles vão trocar a velocidade. Se a caixa está parada antes, ela vai ganhar a velocidade do pêndulo. E o pêndulo, antes vem com uma velocidade, quando ele bater, ele vai ficar parado. Então, a velocidade do pêndulo é 0. Logo, a única opção que mostra que a velocidade do pêndulo é 0 é a letra A. Mas, e se você não soubesse disso, como que você ia fazer a questão? Vamos lá. Olha só, ele está falando para gente que existe essa colisão elástica e tudo mais. Quando a colisão é elástica, você precisa lembrar que o coeficiente de restituição é 1. E a gente vai precisar dele. Agora, olha aqui, calculando a velocidade com que o pêndulo colide com o bloco. Vamos lá. Esse pêndulo ele precisa descer a uma altura L sobre 2. Por quê? Ele tem um tamanho L, ele antes estava numa altura L sobre 2, então falta ele descer L sobre 2 para completar o tamanho dele L, tudo bem? Então, basicamente, esse pêndulo ele tem um tamanho L e ele estava numa altura igual a metade do comprimento dele. Então, falta ainda ele percorrer a outra metade. Essa energia de altura é chamada de energia potencial gravitacional e ela vai ser transformada em energia cinética para a movimentação do pêndulo. A energia potencial gravitacional é dada por m vezes g vezes h. A energia cinética é dada por m vezes v ao quadrado sobre 2. Eu posso simplificar essa massa, olha só. Cortei a massa, esse 2 está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. E assim a gente vai ter 2gh e isso é igual a v ao quadrado. Essa altura ele diz que é L sobre 2, então a gente pode substituir. Então você vai ter 2g vezes L sobre 2 igual a v ao quadrado. Você pode dar uma cortadinha nesse 2, simplificar ele aqui, e passar o 2 que está elevado ao expoente, para o outro lado vai virar raiz. E assim, você vai encontrar que V é igual a raiz de GL. Ok? Então, essa é a velocidade do pêndulo antes dele colidir, imediatamente antes dele colidir com a caixa. Agora, vai ter a colisão, e essa colisão é elástica. Quando existe uma colisão, qualquer colisão, seja elástica ou não, existe o princípio da conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento depois do sistema. Então, olha só, antes eu só tenho o pêndulo, então eu vou ter a quantidade de movimento do pêndulo e depois, tecnicamente, eu tenho a quantidade de movimento da caixinha, mais a quantidade de movimento do pêndulo também, que eles se movimentam em teoria. Vou abrir essas expressões. Olha só, a quantidade de movimento é dada por massa vezes velocidade, ok?
Essa é uma expressão que você precisa lembrar para essa questão. Para o pêndulo, a gente vai ter a massa do pêndulo, que é m, vezes a velocidade do pêndulo, que a gente acabou de achar, que é raiz de GL. E isso vai ser igual a quantidade de movimento da caixinha, que a gente não sabe, mas ela pode ser expressa pela massa da caixinha vezes a velocidade da caixinha. Então, vou chamar isso aqui de V caixinha linha. Mais a massa do pêndulo vezes a velocidade dele depois. Então, vou colocar aqui V P'. Beleza, a gente tem uma equação que a gente não consegue resolver ela muito bem porque tem duas incógnitas. Mas eu posso colocar esse m em evidência para a gente poder cortar ele. Então, a gente vai ter m raiz de GL igual a m, abre parênteses, a gente vai ter VC' mais VP', fecha parênteses. E aí a gente pode dar aquela cortada. E aí a gente encontra que essa soma aqui vai ter que ser igual a raiz de GL. Belezinha? Agora, a gente vai usar a informação do coeficiente de restituição. Vou usar aqui nesse cantinho mesmo. O coeficiente de restituição, ele é dado por VB' menos VA', que é a velocidade dos objetos depois da colisão, sobre VA menos VB, que é a velocidade dos corpos antes da colisão, e A e B são corpos diferentes. Nesse caso, o B vai ser o nosso segundo corpo, que vai ser a caixinha. E o A vai ser o nosso primeiro corpo, que é o pêndulo, ok? Então, vamos analisar isso de forma tranquila. A velocidade da caixinha eu não sei, então vou escrever aqui V caixinha menos a velocidade do pêndulo, que eu também não sei. Eu sei que esse coeficiente de restituição ele tem que ser 1. E aqui embaixo, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter que a velocidade A, quem é a velocidade A? É a velocidade do pêndulo. Vai ser raiz de GL menos velocidade da caixinha, vai ser 0. 0 menos GL vai ser raiz de GL. Vou pegar isso aqui, que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. E a gente vai encontrar o seguinte, olha só para não embolar. A gente vai ter que VC' menos VA' tem que ser igual a raiz de GL. Então, a gente encontrou duas equações. VC' menos VA' tem que ser raiz de GL. E VC' mais VP' tem que ser raiz de GL. Vou até escrever essa equação aqui embaixo para a gente resolver o sistema. Ó. VP' mais VC' tem que ser igual a raiz de GL. Esse VA, né, gente, é a velocidade do pêndulo. Perdão, escrevi errado. Agora a gente tem que resolver isso aqui. Eu posso resolver essa expressão, esse sistema de equações somando. E aí, você vai ter, ó, VP' com menos VP', eles se cancelam. Então, você vai ter que 2VC' tem que ser igual a raiz de GL mais raiz de GL é 2 vezes raiz de GL. Cortou, cortou. Você vai encontrar que a velocidade da caixinha vai ser raiz de GL. Ok. E agora, como que eu faço para achar a velocidade do pêndulo depois da colisão? Só substituir aqui no sistema. Você vai ter, ó, velocidade do pêndulo mais velocidade da caixinha tem que ser igual a raiz de GL. Eu vou pegar esse VC' e substituir. Vai ter VP', que é a velocidade do pêndulo depois da colisão, mais raiz de GL igual a raiz de GL. Vai passar para o outro lado diminuindo, a velocidade do pêndulo vai ser raiz de GL menos raiz de GL. E isso dá 0. Essa é uma outra forma de você resolver a questão. E assim, a gente finaliza essa questão da PUC. Vou ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, paciência e a gente se vê depois. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.